Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Luiz Guto Miguel, que está nas semifinais do Challenger de Kingston 2. Ele vence o Andrew Franti por 2-0, duplo 7-5, num jogo repleto de quebras de saque. Luiz Guto Miguel quebrou o tenista americano 7 vezes no jogo, mas foi quebrado 5 vezes e isso merece atenção. Mas é uma boa vitória, já coloca ele na posição, no momento, no ranking ATP ao vivo 656. Se ele ganha amanhã o jogo na semifinal, ele ganha mais 100 posições, olha que loucura. Se ele ganhar o título desse torneio, ele pode entrar dentro do top 450, ou seja, ele pode ganhar mais 200 posições. Então, assim, é impressionante o salto que ele poderia dar no ranking com um título saltando algo quase assim, na proporção de 400 posições no ranking. Não chega a ser 400, mas ainda assim seria um salto gigantesco. E assim, ele teve um chaveamento mais acessível do que na semana anterior. E é meio que óbvio que essa possibilidade dele fazer uma campanha melhor era natural. E assim, ele vai fazendo até agora uma campanha sem perder sets. O nível de tênis em alguns momentos tem sido oscilante, mas a gente vê o talento dele. Ele tem 17 anos de idade, enfrenta hoje um tenista de 26 anos. E o grande problema do Luiz Guto, eu acho que assim, são dois, que é controlar as emoções e, é claro, ele trabalha essa questão do saque dele, que eu acho que ele força demais o primeiro saque. Óbvio, o primeiro saque é para tentar atacar mesmo, é para você ser ofensivo, mas ele tem tido um aproveitamento de primeiro saque não muito alto e o segundo saque dele, ou ele força muitas vezes, ou não tem conseguido machucar tanto o adversário. Você vê que ele se incomoda quando os adversários conseguem atacá-lo na devolução. A ideia do Luiz Guto Miguel é sempre estar ditando o ritmo do jogo, ele gosta de estar no ataque. E assim, eu acredito que o saque é uma ferramenta aos 17 anos de idade, que é natural que ela não seja o ponto forte do seu jogo. Você talvez ainda não alcançou o máximo de sua envergadura, você ainda vai crescer um pouco mais e quanto mais altura você tiver, mais fácil fica para direcionar e acelerar o saque, também para variar, seja com slices ou kicks, mas a questão é, ele não pode ser quebrado 5 vezes. Isso eu acho que é o grande problema. Assim, quebra demais, porque na hora que ele enfrentar um adversário que consiga machucar o mesmo na devolução, mas tem um saque mais sólido, esse é o tipo de coisa que assim torna o jogo muito mais difícil. Porque hoje o Franklin ele tem um saque muito vulnerável e a gente viu que o Luiz Guto Miguel deitou e rolou para cima do serviço dele. Não foi algo muito complicado. A grande qualidade desse tenista americano, que é irônico, ele tem 1,93m, não devia ser um sacador tão ruim, mas existe um motivo para o 1,93m esse cara ter tido acho que como ranking mais alto pela pesquisa que eu fiz, 386 do mundo. Então, assim, na idade que ele tá, assim, não é. Ou convenhamos que não é uma carreira profissional de extremo sucesso, etc. Mas para mim a grande questão é, ele se defende bem, ele mexe a bola muito bem em quadra, ele contra-atacou muito bem o Guto Miguel em vários momentos do jogo, soube usar a velocidade dos golpes do brasileiro contra ele. Então, assim, teve alguns momentos do jogo que ele jogou com bastante inteligência. E eu acho que o Luiz Guto Miguel, dessa questão do controle de emoções, ele tomou um warning hoje, porque quando ele foi quebrado, ele com raiva jogou a bola pro outro lado, só que na direção do jogador. Tipo, ele tem que tomar cuidado com isso. Ele tomou um warning, tipo, isso é perigoso. Você não pode, na raiva, descontar assim, as emoções na bola e cometer um erro como o Djokovic até fez lá no US Open em 2020. Então, eu acho que assim, esse controle de emoção, por exemplo, ele jogou a raquete no chão hoje pelo menos umas 2 ou 3 vezes, assim. Teve um momento que ele foi quebrado pela primeira vez, tem um momento ali que ele tá, acho que já no segundo set, joga a raquete no chão. Eu entendo que ele é um cara, dá pra ver que ele é muito competitivo, ele não gosta de estar perdendo um ponto, etc. Mas assim, você tem que saber canalizar as emoções e não demonstrar frustração pro adversário. Porque isso é a demonstração, queira ou não, de que você tá sentindo um momento ruim do jogo, entende? O adversário que sabe ler isso, ele sabe aproveitar bem esse tipo de frustração e vai jogar em cima disso. Então, o Luiz Guto Miguel se virou bem. Ele tem mais recursos, ele é muito mais talentoso que o adversário, isso ficou muito óbvio, mas ele também tem que saber ter calma. E eu acho assim, o game pra fechar o jogo, tava assim, pra eu elogiar pra caramba, pô, fez 40-0, etc. Mas você percebe uma coisa no game ali, eu até acho engraçado como ele mudou, né? No início do game, quando ele começou a encaixar o saque, ele tava sacando igualzinho o Medvedev em certos momentos. Quando eu digo não é mecânica, é, tipo, ele sacou, fez o ace, aí 5 segundos depois já tava sacando de novo. Tipo, você tem 25 segundos até quando o árbitro lá coloca o timer. No caso aí desse challenger não deve ser tão requintado o negócio,
mas a questão é, você tem 25 segundos para colocar a bola de novo em jogo. Ele tava usando o quê? 5, 7 segundos? Aí na hora que assim, tava 40-0, ele fez 2 duplas faltas seguidas, o que eu acho exagero. Faz o cara jogar, você tem a vantagem, o cara não tem a margem de erro. A questão é, eles colocou numa posição complicada e aí chegou até a ameaça de ter o saque quebrado. E eu acho assim, ter o saque quebrado e ter que jogar um tie-break depois de ter 3 match points, eu acho que seria um baque duro. Por sorte e por competência, ele foi bem depois e justamente no saque ele conseguiu tirar ali bons pontos e conseguiu a vitória por 2-0. Assim, o saque do Luiz Guto Miguel, a minha opinião pessoal da questão, tem potencial. Eu não vejo como uma ferramenta que você fala assim, caraca, isso é um ponto fraco para a carreira inteira. Não consigo ver dessa maneira. Eu acho que tem gente que vai tentar puxar para essa maneira. Hoje, óbvio, não é bom, como eu disse, ser quebrado 5 vezes num jogo, mas eu acho que tem potencial. Ele tem aceleração, ele tem colocação. A questão é, tipo, ele tá tentando jogar o saque no máximo do limite. E aí a porcentagem de primeiro serviço cai, etc. Ele quer extrair o máximo do primeiro saque hoje e às vezes ele precisa cadenciar, né? Tipo, você fala aquela analogia de você estar numa pista de corrida, você não é um circuito oval o jogo, né? Tipo, você precisa reduzir a intensidade de alguns momentos. Você não tá com o pé todo no acelerador. Às vezes diminui o pé do acelerador, joga um pouco mais com a cabeça, faz um kick, faz um slice, joga um pouco mais de margem de erro, dependendo ali do que você pode usar para machucar o atleta, adversário. Então, eu acho que assim, o primeiro saque do Luiz Guto Miguel, talvez a dificuldade de ter muita pressão, porque ele ainda não tem a maior envergadura, a maior altura, mas a gente tem que ver o quanto que ele ainda cresce, né? Porque eu acredito que na idade dele ainda existe margem para crescer um pouco mais. E assim, mesmo que não seja um negócio tão brutal, né? Não é igual lá os edits que eles fazem do Yamal, né? O quanto que ele cresceu da idade que ele estreou no profissional e quanto ele tá agora. Mas a questão é, se ele ganha 5 centímetros, é uma altura bem considerável que ele ganha, tanto de impulso e envergadura. Isso seria bem importante para ele conseguir uma mecânica de saque cada vez mais eficaz. Mas no final, ele avança, ele tá jogando bem, não perdeu sets até agora no torneio, e como eu disse, o torneio já é muito bem sucedido. É o melhor torneio dele até agora na temporada nível profissional, e ele tá subindo muito no ranking. Ele já tá passando dos 50 pontos no ranking, e se ele for campeão, ele passa dos 100. Se ele passar dos 100 já nesse torneio, é um crescimento muito grande. Ele entra dentro do top 400 da corrida para Turim, tá? Só para deixar claro aqui, ainda tem muitos challengers até o fim do ano. Acho que ele tem direito a outros convites, então a ver até onde ele leva isso. Mas a verdade é a transição profissional e esse já é um passo grande que ele tá dando nesse torneio. É uma pena que no torneio passado ele tenha dado tanto azar de enfrentar o Valentin Royer logo de cara, porque já é um cara de top 100. Mas nesse torneio ele não enfrentou ninguém, acho que acima de top 400, e tá dando conta de tenistas que tecnicamente falando de ranking deveriam ser favoritos, mas não são. Porque a gente sabe do talento que o brasileiro tem, então vamos ver. Semifinal, tá jogando bem. Acho que existe aí uma chance dele conseguir, quem sabe, levantar o caneco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.